Glória a Deus. Bem, a mensagem de hoje está contida no devocionário que o pastor Marco leu aqui há instantes, né? Estamos seguindo uma sequência aqui para divulgar bem, porque o livro de Salmos, às vezes, não é um livro muito lido por todos nós e compreendido. Então, esse devocionário, que foi instituído, adotado em nossa igreja, tem esse propósito. O ano todo são reflexões dos Salmos, né? Através, assim, de uma obra maravilhosa, para que possamos, assim, ser tocados e transformados pelo poder da palavra do Senhor. E Salmos é um livro de cânticos. Portanto, foram escritos para serem cantados. Na antiguidade, na igreja primitiva, as famílias iam para a igreja salmodiando, cantando. E nas reuniões eram cantados até com instrumentos. Enquanto Deus me dava essa palavra, eu fiquei assim deslumbrado por um momento lá no meu quarto, imaginando o cenário como eu estivesse participando do Salmo número 150, que é assim uma festa maravilhosa. Os amados irmãos podem projetar o Salmo 150 aqui para lermos juntos? Ouçam com atenção. Salmo 150. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário. Louvem-no em seu magnífico firmamento. Louvem-no pelos seus feitos poderosos. Louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza, ó Senhor. Louvem-no ao som de trombeta. Louvem-no a lira e a harpa. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Imagine o cenário, viaja comigo aqui um pouco. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, louve o Senhor. Você tem vida, você respira? Então, louve ao Senhor com gratidão no coração. Amém. Muito bem. Segue uma breve introdução antes do momento da palavra aqui, que Deus preparou para essa manhã. Então, cânticos, assim, a Bíblia está repleta de cânticos. São cânticos como atos de adoração, como expressão de gratidão e para expressar tristeza e lamentação também. No Salmo número 9 do devocionário, assim, o versículo 16, quando termina, surgem duas palavras, não muito conhecidas para nós. Higaion, interlúdio. Se você ler o devocionário, você vai ver. O significado disso, o que é? E também a palavra Selá, na Bíblia devocional do pastor Max Lucado, aparece a palavra Selá em vez de Higaion, interlúdio. Significa um interlúdio solene em tom grave de harpa, ou uma pausa que induz a meditação. Então as famílias iam entoando, cantando dentro do templo, e de repente havia essa palavra, uma pausa. Elevava o som do instrumento e meditavam naquela palavra que estava sendo pregada para a honra e glória do Senhor. Então, os salmos, assim, desde os tempos mais remotos, têm sido divididos em 5 livros. Essa divisão se acha na Bíblia hebraica, na Septuaginta, que é a versão da Bíblia hebraica traduzida para o grego, talvez seguindo o modelo dos 5 livros do Pentateuco. Então, os livros que são assim divididos na Bíblia. O primeiro livro, de 1 a 41. O livro 2, Salmo 42 a 72. O livro 3, Salmo 73 a 89. O livro 4, 90 a 106. E o quinto livro, do Salmo 107 a 150, assim conforme os gêneros. E quanto aos gêneros dos Salmos, a Bíblia de Estudo de Genebra define dessa forma. Salmos de hinos de louvor, salmos de lamentos, salmos de ação de graças, salmos de cânticos de confiança, salmos reais e salmos sapienciais. Essa é a divisão. E a autoria dos salmos é atribuída a vários compositores ao longo dos séculos. E os principais deles,
autores, assim, dos Salmos, temos como, assim, primordial Davi, que é tradicionalmente associado a cerca de metade dos Salmos. Asaf, conhecido por nós como Asaf, também. Os filhos de Corá, os Salmos coraitas. Salomão, Moisés escreveu o Salmo número 90. Etã, o israelita, escreveu o Salmo número 89. E vários anônimos que compõem essa obra maravilhosa de Deus. Então, na mensagem de hoje, o tema se refere ao Salmo número 13, com comentários do devocional, né? Assim, os Cânticos de Jesus, de autoria de Timothy Keller, do pastor, e de Cat Keller. É um ano de devocionais diários nos Salmos. Então, nós teremos assim, o ano passado tivemos uma outra obra aqui, não é? Da Bíblia todo, o ano todo, lemos a Bíblia assim com muito amor e aprendemos muito. Esse ano, assim, você tem essa oportunidade de mergulhar nos Salmos, em nome de Jesus, amém. Então, a mensagem de hoje, o tema se refere ao Salmo 13, com comentários do devocional. Então, vamos ler todos o Salmo número 13. Diz assim a palavra do Senhor. Até quando, Senhor, tu te esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás o rosto de mim? Até quando relutarei dia após dia com tristeza em meu coração? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Atenta para mim, ó Senhor meu Deus, e responde-me. Ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e meus adversários não se alegrem com a minha derrota. Mas eu confio na tua misericórdia. Meu coração se alegra na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Amém. Até aí. A palavra que será falada muito hoje chama sinceridade. É a palavra em foco na mensagem de hoje. Os salmos de Davi, com frequência, falam de inimigos. Os antigos reis corriam sempre o risco de ter pessoas tentando matá-los. E quanto a nós? É possível que tenhamos menos inimigos determinados assim a nos agredir com violência física. Mas há diversas forças no mundo capazes de nos arruinar econômica, emocional, física e espiritualmente. Então, o que fazer? Nós devemos agir como Davi agiu. Como ele agiu? Ele nunca cessa de orar, seja qual for a circunstância, nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, de dificuldade. Ele nunca cessa de orar. E no Salmo número 13, que lemos há instantes, Davi está em agonia e não consegue sentir a presença de Deus. Já imaginou você não sentir a presença de Deus? Está na igreja, está no momento de louvor e Deus está distante. Os problemas tomam conta da nossa mente. Não conseguimos enxergar mais nada além deles. Então, esse é o segredo. Ele clama que Deus ignora a sua dor e aflição. É quase um uivo. E o fato de ser incluído na Bíblia nos diz que Deus quer ouvir nossos sentimentos sinceros, genuínos, mesmo que seja a raiva dele. E Davi nunca cessa de orar. No entanto, essa é a chave, oração contínua. Desde que o vivemos para Deus e nos lembremos de sua salvação pela graça, como o versículo 5 diz, nós acabaremos em um lugar de paz. E os cristãos fizerem isso, ao ouvir Jesus orar os versículos 1 a 4, na cruz, quando ele perdia de vista a face de Deus, a pagar por nossos pecados,
seremos capazes, sim, de orar de verdade os versículos 5 e 6, como Davi fez. Bem, o Salmo número 13 é um salmo curto, mas poderoso. É atribuído ao rei Davi. Ele expressa uma narrativa de emoções assim muito forte, desde o desespero e questionamento até confiança e elogios. No Salmo número 13, versículos 1 e 2, nós temos a expressão: ó Senhor Deus, até quando? Seguindo o estilo dos salmos de súplica, lamentações, Davi faz 4 perguntas de até quando para Deus. 4. Até quando te esquecerás de mim? Vais se esconder de mim? Minha alma e meu coração terão de sofrer? Serei subjugado pelo inimigo? Essas perguntas evidenciam a gravidade do problema que são a angústia do salmista e sua necessidade de uma resposta ao fato de o sofrimento, entre aspas, parecer sem razão e parecer também interminável. E quanto a nós? Quando atingidos pela adversidade, sofremos por inteiro. Por inteiro. Além dos transtornos emocionais e físicos, também nossa fé é abalada. Inclusive, pessoas próximas poderão acrescentar dor com comentários ou sugestões malignas, como fez a esposa de Jó, que disse assim, você pode ler depois em casa o livro de Jó, capítulo 2, versículo 9. Diz assim a mulher de Jó: você ainda mantém assim a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Misericórdia, Senhor. Jó resistiu, e se você leu ou leu o livro de Jó, você vai ver que no final Deus honrou a vida dele de uma maneira muito superior ao que ele tinha. Então, a nova circunstância, ou nova realidade, requer uma melhor compreensão do agir de Deus conosco e com o mundo. Nossas convicções e nosso entendimento sobre como nossa vida transcorre no tempo pode amadurecer a nossa fé e envolver aprendizado. Aprovação gera experiência. A experiência gera sabedoria e pacificação. Isso é o que nos garante a palavra de Deus. Amém. Muito bem. No Salmo 13, versículos 3 e 4, prosseguindo aqui, nós temos a expressão: olha para mim. O salmista se sente distante de Deus, mas mesmo assim ele abre o coração para ele. Então expressa sua necessidade de senti-lo perto, próximo, estar junto a ele, de ver seu rosto, ser escutado e ouvir suas palavras de direção e ânimo, receber novas forças e ser libertado. Libertado do quê? Da morte, de seus inimigos, do fracasso e da zombaria. E o versículos 5 e 6, a expressão, eu confio no teu amor. A oração, amados, serve para mudar a nossa vida e a nossa atitude perante as situações que temos que enfrentar. O que Deus quer mudar em nós, então? Quais atitudes nossas podem sofrer mudança? E o mais importante, nós queremos que Deus opere o que precisamos mudar? Queremos de fato ou apenas assim, da boca para fora? Para Davi, as mudanças começam quando ele afirma sua fé em Deus, confia em suas promessas e expressa a gratidão e louvor pelo que ele fará no meio da crise, na situação adversa, por tudo aquilo que passamos, porque nós estamos isentos disso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo, e se ele venceu, nós somos mais do que vencedores por meio dele. Mas precisa crer. Mas primeiro,
Foi necessário, assim, que ele expressasse, Davi expressasse suas emoções, preocupações e dores. Assim a quem? A Deus. E ter-lhe entregado suas cargas. Então, igreja, ele experimenta uma transformação. Sua confiança no amor de Deus, a alegria da salvação, o seu desejo sincero de cantar e louvar o Senhor são renovados. Há um novo ânimo. E tenho assim um texto agora para relatar com vocês, presente no livro do pastor Max Lucado, intitulado o livro Simplesmente como Jesus, que diz assim: nada mais que a verdade, um coração honesto, um coração sincero. Uma mulher apresenta-se diante de um juiz e de um júri, coloca uma de suas mãos sobre a Bíblia e, levantando a outra mão, assume um compromisso. Nos próximos minutos, tendo Deus como seu ajudador, ela falará a verdade, toda a verdade, e nada mais que a verdade. A interpretação deve ficar a cargo da deliberação geral. O júri deve resolver. O juiz deve aplicar a pena quando for o caso. E a testemunha? Ela é sincera. A testemunha fala a verdade. Faça mais, faça menos, contaminará o resultado. Então, que ela faça a sua parte, que fale a verdade. E a justiça terá vez. E quanto a nós, o cristão? O cristão também é uma testemunha. Também assumimos um compromisso da mesma maneira que a testemunha na corte. Somos chamados para falar a verdade. O banco pode estar ausente e o juiz invisível, mas a Bíblia está presente. O mundo que nos observa é o júri e nós somos as testemunhas primárias. Somos intimados pelo próprio Senhor Jesus. Vamos ler o livro de Atos agora, capítulo 1, versículo número 8, que diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Somos testemunhas. E como testemunhas em uma corte, somos chamados a testemunhar, a contar o que temos visto e ouvido. E estamos aqui para falar a verdade. Nossa tarefa não é dar uma caiação, comer um sepulcro, não. Nem alterar a verdade. Nossa tarefa é falar a verdade, para gerar confiabilidade, com sinceridade. Existe, contudo, uma diferença muito grande entre a testemunha da corte e a testemunha de Cristo. Tem uma hora que a testemunha da corte deixa a cadeira de testemunha. E quanto a nós? Mas a testemunha de Cristo nunca faz. Como as reivindicações de Cristo estão sempre sob inquérito judicial, a corte está perpetuamente em sessão. E nós, sob juramento. Para o cristão, a fraude nunca é uma opção. Ela nunca foi uma opção para Jesus. Jesus possui um estrito código de honra. Em Gênesis, Apocalipse, o tema é o mesmo. Deus ama a verdade e odeia o engano. Vamos ler agora Apocalipse, capítulo número 21, versículo 8, onde João faz uma lista dos tipos de pessoas que não herdarão o reino de Deus. Diz assim: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte.
Meu Deus, o quadro que ele pinta é um sortimento sórdido daqueles que pecam. Que pecam assim sexualmente, adoram ídolos, praticam assim adultérios, vendem seus corpos, embriagam-se, roubam pessoas e lá está, mentem a respeito dos outros. Então, parece-nos que a questão não deveria ser por que Deus requer tamanha honestidade, mas sim, porque é tolerada tamanha desonestidade. Jeremias foi um profeta que anunciou de uma forma muito contundente a seguinte expressão. Está contido lá em Jeremias capítulo 17, versículo 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Enganoso, mais do que qualquer outra coisa, e incurável. Misericórdia, Senhor. Então, como explicar essa desonestidade? Qual é a razão para ter uma língua dobre e promessas falsas? Não precisamos de uma pesquisa para responder a essas perguntas pela seguinte razão. De um modo geral, assim, nós não gostamos da verdade. Há uma tendência de não gostarmos da verdade. Porém, muitos de nós somos capazes de simpatizar, por exemplo, com aquele homem que recebeu um telefonema de sua esposa, assim que ela estava pronta para embarcar de volta da Europa para casa, seguindo etapas de viagem. Eu atribuí, não o pastor Max Lucado, ao marido o nome de Franco. Quando ele atendeu o telefone, ela falou, alô você. Após os alô você de cá, alô você de lá, ela perguntou, como está o meu gato? Pensando que ela estivesse se referindo a ele, num tom assim íntimo do casal, né? Ele respondeu, opa, eu estou bem, e você? Ela meio sem jeito falou, bem, também. Mas o que ela queria saber era outra coisa. Mas e o gato, meu bichinho de estimação? Está morto, ele respondeu. Oh, querido, não seja tão honesto, tão franco. Por que você não me deu a notícia de uma forma mais lenta? Você arruinou a minha viagem. O que você quer dizer com isso? O marido perguntou. Ela respondeu, eu poderia ter me dito que o gato havia subido no telhado. E quando telefonasse para você de Paris, poderia ter me dito que ele estava muito lerdo. Quando ligasse de Londres, me diria que estava doente. E quando ligasse para você de Nova York, me diria que o levou ao veterinário. Então, quando eu chegasse em casa, me contaria que ele estava morto. O marido nunca havia sido exposto a tal protocolo, mas ele estava interessado em aprender. Então ele disse, ok, está combinado. Eu prometo melhorar na próxima vez. E seguem conversando. Determinado momento, a esposa fez a seguinte pergunta. A propósito, como está a mamãe? Fez um longo silêncio. Então ele respondeu, bem, a mamãe está no telhado. Aprendeu rápido, não? Muito rápido. Mas o fato é que nós não gostamos da verdade. Nossa crença é, queira saber a verdade, e a verdade vai fazer você sofrer. Nossa aversão à verdade começou aos 3 anos de idade, quando nossa mãe ia ao nosso quarto e perguntava, você bateu em seu irmão menor? Alguém já passou por isso aqui? Ali, assimilamos a ideia de que a honestidade traz as suas consequências. Então, nós aprendemos, não é propriamente a mentir, mas dá um jeitinho, encobrir as coisas, omitir. Mamãe,
se eu bati em meu irmão, tudo depende de como você interpreta a palavra bater. Eu digo que certamente eu tive um contato com ele. Mas será que um júri consideraria isso bater? Você sabe, tudo é relativo. Papai, se eu bati em meu irmão, sim, bati, mas não foi minha culpa. Se eu tivesse nascido com cromossomos não agressivos e você não tivesse permitido que eu assistisse televisão, isso nunca teria acontecido. Então, você pode dizer que bati em meu irmão menor, sim, mas a culpa não é minha. Sou uma vítima da criação que recebi e da natureza. São parênteses aqui, que é uma realidade em nossa vida, não está no contexto, mas é muito importante. Outro dia vi 2 fotos assim publicadas no Facebook. Uma, a mãe chamando o filho, já para casa, já para o seu quarto. E hoje, puxando o filho do quarto para ir para a rua. Porque antes não tinha televisão no quarto, não tinha internet, não tinha celular. E ele diz assim, que hoje nós perdemos os filhos no quarto. Eles estão lá incomunicáveis, sabendo o que estão vendo, o mundo todo assim girando em torno dele. Por isso que eu sempre digo aqui para minha esposa e para todos aqui, graças a Deus que essas crianças estão aqui no seu crescimento físico e também no conhecimento e entendimento da palavra. Não podemos ignorar que estamos lá no céu já. Mas nem lá e nem cá. Temos que ter um equilíbrio na vida e aprendermos os valores que são assim instituídos por Deus. Amém. Bem, no Provérbios capítulo 6, versículos 16 a 19, a palavra do Senhor é muito contundente. E ela diz assim, há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Então consideremos agora essa comparação entre o cristão, a omissão e a mentira. Até que ponto a mentira é mentira efetivamente? Ou apenas omissão da verdade? Você certamente já ouviu alguém dizer, ou teve conhecimento. Eu não menti, eu apenas omiti. Então, se alguém viver baseando-se pela forma como o mundo entende e trata questões como mentira e omissão, é claro que faz sentido essa situação. Agora, se a preocupação sua for sobre como a Bíblia trata seus ensinamentos, o ato de omitir é tão grave quanto o ato de mentir. Ananias e Safira representam o quanto os humanos, em geral, não creem na verdade. Venderam uma propriedade e deram parte do dinheiro para a igreja. Mentiram para Pedro e para os apóstolos, dizendo o quê? Que a propriedade fora vendida pela exata quantia que haviam dado. O pecado deles foi agir sem sinceridade, foi não agir com sinceridade, não falar a verdade. E Lucas escreveu no livro de Atos, capítulo 5, versículo número 11, as seguintes palavras: e grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. O engano deles teve como resultado a sua própria morte. E no Evangelho de João, capítulo número 8, versículos 31 e 32, assim está escrito a palavra de Deus. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Ser liberto é conhecer a verdade sobre nós mesmos, e a verdade sobre Jesus, o nosso libertador. E a verdade é essa:
Todos nós somos escravos da natureza pecaminosa, não há exceção. Mas com a verdade de Deus como padrão para a nossa conduta moral, podemos reconhecer e confessar lutas e pecados. À medida que os confessamos, compartilhamos a verdade sobre a nossa vida. Enxergar a verdade e falar a verdade, dessa maneira, é algo que nos liberta. Quando, com sinceridade e coração, entregamos nossa vida devastada ao Senhor, o único que pode nos curar, estamos mais uma vez reconhecendo a verdade. Amém. O Salmo número 13, ele expressa uma gama de emoções. Uma gama muito grande de emoções, desde desespero e questionamento até confiança e elogios. Então, seguem algumas reflexões para aplicarmos em nossa vida. São 8, se você puder ouvir. A primeira, expresse seus sentimentos honestos, com sinceridade. Davi começa o salmo com uma expressão assim sincera de seus sentimentos de abandono e desespero. Portanto, em sua vida, em minha vida, em nossa vida, reconheçamos e expressemos nossas emoções honestas quando enfrentarmos circunstâncias difíceis. Não reprima seus sentimentos. Leve-os a Deus em oração. Ele ouvirá. Segunda reflexão. Busque a presença de Deus. Embora Davi se sinta abençoado, ele continua buscando a presença e a salvação de Deus. Ele não cessa, ele não para. Portanto, em nossa vida, mesmo quando você se sentir distante de Deus, continue a buscá-lo por meio da oração, da meditação e da leitura de sua palavra. Lembre-se de que Deus está sempre com você, mesmo nos momentos mais sombrios, mais difíceis, pelo qual você estiver passando. Deus está ali, pronto para te ouvir e te responder. Amém. Terceira reflexão. Ore por orientação. Davi pede a Deus que o considere e lhe responda. O que implica que ele busca a orientação e a intervenção de Deus em sua vida. Portanto, ao enfrentarmos desafios, você ore por sabedoria e orientação. Confie que Deus lhe dará a visão e a direção que você precisa. Quarta reflexão. Confiança no amor infalível de Deus. Apesar do seu desespero, Davi afirma sua confiança tremenda no amor infalível e na salvação de Deus. Portanto, em sua vida, ancore sua fé no amor de Deus e em sua capacidade de resgatá-lo de qualquer situação, seja qual for, aquela que parece sem solução. E lembre-se de sua fidelidade no passado. Quinta reflexão. Cantar hinos de louvor. O salmo termina com Davi cantando um cântico de louvor a Deus, regozijando-se na sua salvação. Isso, mesmo antes de suas circunstâncias mudarem, Davi escolhe louvar a Deus. Então, em sua vida, pratique a gratidão e o louvor mesmo em meio às dificuldades. Adoração e ação de graças podem trazer conforto e perspectiva. Sexta reflexão. Incentive a paciência. Às vezes não temos paciência para nada, né? Às vezes as respostas às nossas orações podem não vir imediatamente. Demora muito, mas é o tempo de Deus. E qual foi a experiência de Davi nesse salmo? Ele nos ensina a sermos pacientes e esperarmos o tempo correto de Deus, que nem antes nem depois, no exato momento dele. Porque é um desafio para continuarmos com a nossa fé, com a nossa oração, com a nossa busca. Não só nos momentos de alegria.
no momento de dificuldade, Ele está sempre ao nosso lado. Reflexão número 7, penúltimo. Apoio da comunidade. Além da oração, da meditação, da leitura da palavra de Deus, que nós temos aqui, graças a Deus, em nossa igreja, assim uma dedicação muito grande por pedidos de oração, tem uma equipe que sempre se preocupa assim em orar a Deus pelas vidas, e glórias a Deus por isso. Mas, além disso, da oração, meditação, leitura da palavra de Deus, procure apoio de sua comunidade cristã e de amigos de sua confiança, quando estiver passando por momentos difíceis. Quem é de nossa igreja tem isso à disposição aqui, graças ao bom Deus. Por quê? Compartilhar seus fardos com outras pessoas, de sua confiança, pode fornecer apoio emocional e espiritual. A igreja é para o convertido o que uma família é para o recém-nascido. Receber o discipulado, o amparo nas questões espirituais e, quando necessário, materiais, é uma segurança. Você pode ler isso em casa, na carta aos Gálatas, no capítulo número 6, versículo 1 a 10, e meditar sobre essa mensagem, sobre essa passagem. E a última reflexão. Reflita sobre a fidelidade de Deus. Reserve um tempo para refletir sobre as maneiras pelas quais Deus tem sido fiel em sua vida. Reserve um tempo do seu tempo para ter um tempo com o dono do tempo enquanto há tempo. Essa reflexão pode fortalecer sua fé e proporcionar assim conforto em momentos difíceis. Então, encerro a mensagem com a palavra de destaque do devocional de hoje, que é sinceridade, para que ela fique viva em nossa memória. A repetição produz a nós mais entendimento e fixa mais a mensagem. Então, no salmo que lemos, Davi está em agonia e não consegue sentir a presença de Deus. Ele clama que Deus ignora a sua dor e aflição. É quase um uivo. E o fato de ser incluído na Bíblia nos diz que Deus quer ouvir nossos sentimentos genuínos, mesmo que sejam raiva dele. Davi nunca cessa de orar. No entanto, essa é a chave. Desde que vivemos para Deus e nos lembremos de sua salvação pela graça, acabaremos em um lugar de paz. Então, se fizermos isso, assim como Jesus orou os versículos 1 a 4, assim seremos capazes de orar de verdade esses salmos, versículos 5 e 6. E segue então, enquanto os amados irmãos se preparam aqui do louvor para entoarmos um hino no final, seguem duas frases assim do pastor norte-americano batista Billy Graham, para a nossa reflexão também. Primeira, triste é ver um cristianismo sem Cristo, um evangelho sem cruz, um perdão sem arrependimento sincero, uma vida inteira sem conhecer Deus. E a segunda reflexão do pastor Billy Graham: Jesus é o único que sabe o pior de nós. Apesar disso, Ele é quem mais nos ama. Amém. Então, quero convidar a igreja agora a compartilhar comigo essa oração final. Os amados irmãos vão projetar aqui na tela, e após a minha fala, se você puder repetir, será uma bênção. Amém? Está aí? Oração. Então, repeat after me. Vocês respondem depois de mim, por favor. Alma açoitada pela tempestade, aquieta-te. Minha graça prometida. Recebe. É Jesus quem diz: devo, quero, posso, creio. Senhor, isso me lembra de que crer na promessa de tua presença em meu sofrimento requer tempo e se desenvolve lentamente, por estágios, em oração. Orarei então, até meu coração
regozijar em ti. Amém. Glória a Deus.